Oi, gente, tudo bem? Então, eu tava pensando esses dias que eu queria contar algumas experiências minhas. Não sei nem se eu tenho tantas assim, mas de repente compartilhar com vocês alguma experiência que eu tenha vivido e que talvez sirva de inspiração ou de ajuda, ou enfim, de qualquer coisa que possa inspirar, motivar vocês a alguma coisa. E aí eu fiquei pensando o que né, poderia criar. Enfim, de qualquer forma, hoje eu tive uma ideia que partiu de um comentário de uma amiga minha, de um story que eu fiz. Ela comentou da minha sobrancelha. E semana passada, uma outra professora que eu conheço também já tinha perguntado se eu fiz alguma coisa, se eu fiz ela definitiva de novo, porque eu já tinha feito, né, aquela micropigmentação. Eu falei que não, que eu só tava com maquiagem, né, e tal. Tô com um pouquinho de sombra, mas em geral o formato dela, o desenho dela tá assim, graças a Deus, atualmente. Porém, nem sempre foi assim. E é sobre essa história que eu queria compartilhar com vocês. É uma simples história de sobrancelha, mas que tem uma profundidade, um significado muito importante pra mim. Vocês vão entender por quê. Há um tempo atrás, há muitos anos atrás, eu fui recepcionista de um escritório de advocacia. E esse escritório de advocacia era muito chique, lá na Barra, aqui na Barra. E o que aconteceu? Eu, trabalhando como recepcionista, um dia, a dona, no caso a esposa do dono do escritório, né, que também teoricamente era dona, ela trabalhava lá também. Ela também é advogada, né? É ainda porque não morreu, né, gente? Enfim, eu fui abrir a porta para ela, né, na minha função de recepcionista, e quando eu fui abrir a porta aqui, ela deu de cara comigo, ela me olhou de um jeito nesse dia, não era o primeiro dia que eu trabalhava lá, mas foi o dia que ela realmente olhou para mim e falou para mim assim, eu lembro como hoje, ela olhou para mim e falou assim, quem faz a sua sobrancelha? Olhando assim fixamente na minha sobrancelha e analisando. Aí eu mesma. Aí ela, então você para de fazer, porque tá horrível, você tá destruindo a sua sobrancelha. Você está acabando com a harmonia do seu rosto. As suas sobrancelhas estão sumindo e tá muito ruim, você precisa parar. E saiu, e entrou no escritório. Gente, juro, eu fechei a porta, fiquei naquele momento pensando naquilo. E confesso pra vocês que me senti humilhada e fui pro banheiro chorar. Chorei muito naquele dia. Cheguei em casa, chorei, comentei com a minha mãe e fiquei muito triste durante muito tempo com ela, magoada. Enfim. E o que eu fiz com essa informação? Porque esse é a grande questão da história. Eu fui, depois de um tempo, poucos meses depois, eu saí do escritório. Por outros motivos, não por isso, claro. E quando eu fui trabalhar numa outra empresa, eu conversando com algumas amigas, comentei que eu estava insatisfeita, porque a partir daquele momento, pra mim, acabou. Eu não conseguia, eu tava meses com aquilo guardado dentro de mim, mas eu tava sofrendo com o que ela me falou, porque eu olhei no espelho e eu constatei que ela tava certa. Infelizmente, por mais que me doesse. Então eu fui procurar uma especialista em design de sobrancelhas. E achei, inclusive eu tenho ela na rede social, que é a Paula. Uma pessoa maravilhosa, de uma paciência, de um carinho, de um cuidado incrível. E eu cheguei lá muito triste e falei com ela tudo o que aconteceu e falei que eu precisava recuperar minha sobrancelha. Gente, eu não tenho foto aqui agora, tem na casa da minha mãe. Eu vou botar um dia aqui pra vocês verem. A minha sobrancelha era um fio, juro por Deus, um fio a ponto de, se um pelo caísse, eu tinha pavor, porque se um pelo caísse, ficava falha. Um pelo dava falha na minha sobrancelha. E aí, quando eu percebi que eu realmente estava assassinando a minha sobrancelha, eu falei, Paula, aconteceu isso e isso, eu tô muito triste, eu não tô feliz, eu preciso mudar. O que você me ajuda? O que você pode me ajudar? E aí ela falou pra mim o seguinte, olha, vai demorar, vai ser doloroso, mas dá pra resolver. Ela me indicou um creme que ela mandou, acho que manipular, se não me engano, na época. E mais nada.
eu não podia fazer as sobrancelhas. Então, assim, pra gente que é mulher, entende o que é isso. Isso aqui fica cheio de pelos, tudo cheio de pelo, e os pelos crescem, cresce assim pra frente, cresce pra cima, menos do jeito que você quer. Eu passei meses, eu acho que foi em torno de uns 4, 5 meses com essa sobrancelha. A minha sensação de quando eu entrava no ônibus era que todo mundo olhava só pra isso. Era só a sensação minha, mas enfim. E aí todo mês eu ia lá na Paula, ela limpava o básico do básico, que era o quê? Aqui. Mas aqui ela não tirava, porque ela precisava entender qual era o desenho das minhas sobrancelhas reais, assim, verdadeiras, e o que combinaria com o meu rosto. Então todas as vezes que eu chegava lá, ela desenhava o mais grossinha possível, com um lápis, e só tirava o entorno. Eu ficava apavorada com aquilo, mas ela falava, aguenta que vai dar certo. E passar o cremezinho sempre contrário aos pelos. Enfim, deu certo, graças a Deus vocês estão vendo, estou linda e bela. Hoje eu tô com um pouquinho de maquiagem pra poder ficar um pouco mais forte, porque eu gravei um vídeo pro trabalho no vídeo, mas geralmente, mesmo sem nada, ela tem esse desenho, esse formato, porque a Paula me salvou. Mas antes da Paula, a doutora Cristina me salvou. Foi doloroso? Foi. Foi triste? Foi. Foi cruel? Foi. Mas será que outras pessoas não me disseram aquilo de maneira mais sutil e eu não resolvi? Será que outras pessoas não pensavam isso e não tiveram coragem de me falar? Porque ficou com medo de me magoar? E aí, nesse ciclo de medo de magoar a pessoa, você não fala a verdade, você não ajuda, e aí a pessoa não toma a atitude que ela precisa tomar para mudar. Então, assim, por isso que eu falei, é uma simples sobrancelha, é uma história de sobrancelha, mas é uma história que você pode pegar e aplicar em qualquer área da sua vida. Às vezes alguém te dá um toque de maneira rude, grosseira. Naquele momento, ela não fez aquilo para me magoar. Hoje eu tenho certeza disso. Ela não fez aquilo para me humilhar. Ela simplesmente, até porque ela achou que tinha de repente uma intimidade comigo já ali, uma coisa de falar dessa maneira, ela chegou para mim e me deu um toque. Então talvez, quando a pessoa fala alguma coisa, por mais que seja doloroso, por mais que seja às vezes grosseiro, se ela falasse com calma, se ela falasse com sutileza, não surtiria o efeito que surtiu quando aconteceu dessa maneira, porque foi aquela raiva, foi aquele choro, foi aquela mágoa que me fez buscar a solução. Então, é isso, gente. Eu nunca fiz IGTV aqui, mas me deu vontade de compartilhar com vocês essa história e talvez ajudar você a enxergar que talvez em algum momento aí da sua vida alguém possa ter falado alguma coisa pra você que, ao seu ver, em forma defensiva, você tenha pego como uma agressão ou como uma ofensa. Mas que se você for olhar por trás daquilo ali e se tiver coerência, se você vê que a pessoa não quer o seu mal, se você vê que a pessoa tentou te ajudar de alguma maneira, mesmo que não tenha sido da maneira que você esperava, talvez esse toque pode te ajudar em alguma coisa. Talvez possa ser o pulo do gato que você precisava para ir em direção à mudança. Tá bom? É só isso, gente. Beijo, espero que ajude vocês.